Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça maravilhosa de Jesus Cristo preencha plenamente o seu coração. Eu tenho orado por você e agradeço as suas orações por mim. Deus é contigo. Obrigado pelo like. Obrigado pela inscrição no canal e obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus encha você de bênçãos e que você tenha um momento a sós com Deus e que nesse momento a sós Deus transforme você em um vaso de bênção nas mãos dele. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Para onde eu irei? Para onde posso
Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por estar conosco. Obrigado por nos assistir. Obrigado por nos socorrer. Obrigado por nos ajudar. Tu és um Pai amoroso, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia e perdão. Que não inocente o culpado, mas tem prazer em perdoar a iniquidade dos teus filhos, que clamam a Ti e buscam Teu socorro dia a dia. Nessa hora colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Abrimos o nosso coração para abrigar a Tua palavra e abrimos nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abrimos os olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Aceita a nossa adoração. Aceita o nosso louvor e a nossa entrega a Ti nessa hora, Pai. Visite o meu amigo, visite minha amiga que está assistindo essa mensagem. Assista-o em suas necessidades, socorra-o em suas lutas e dê vitória em suas batalhas. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, amadas, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Nós temos um encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Essa mulher teve um encontro especial com Jesus Cristo no poço de Jacó. Nós vamos ler apenas o diálogo dela. Bom, o capítulo é muito grande e fala de muitas coisas, mas eu vou começar no versículo 19, nós vamos explicando aí até chegar o versículo 29. Tá bom? Versículo 19, João capítulo 4, versículo 19 está escrito: Disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram o Senhor, nossos pais adoraram neste monte. E vocês dizem, entretanto, que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Verso 21. Mulher, disse Jesus Cristo, você pode crer em mim, no que eu estou dizendo, você pode crer na minha palavra. A hora vem em que Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém, encontrará adoradores, ou se preocupará em que seja nesses lugares que estão adorando. A verdade é que Deus está interessado na adoração. Se vocês estão adorando aqui vocês pensam, aqui é o lugar certo de adorar. Outro está dizendo que é lá que deve adorar. E eu estou dizendo para você que não é lá e nem aqui que Deus quer os seus adoradores. Versículo 22. Verso 22 está escrito: Vocês adoram sem conhecimento. Nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram o que não conhecem. E nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação procede dos judeus. Ou seja, o Messias vem dos judeus. Ou melhor, da tribo de Judá. Verso 23. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. E diz o texto, verso 24, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, anunciará todas estas coisas para a gente.
Jesus Cristo então respondeu para ela: eu sou, eu estou falando com você. Neste ponto chegaram os discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles perguntou: o que você pergunta para ela ou por que está falando com ela? Quanto à mulher, deixou ali o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens daquela cidade: veja um homem que me disse tudo quanto há em meu coração. Porventura não é ele o Cristo? Observe, o capítulo 4 conta a história de uma mulher que foi casada 5 vezes. Estava vivendo o 6º relacionamento e o 6º marido dela não era marido, era amante, porque ele era casado. Ele tinha esposa. Ontem nós vimos que um dos problemas graves do relacionamento de Agar com Deus não prosperar, de ela não ser uma gigante na fé, era porque o seu relacionamento com Abraão era errado. Deus jamais aprova a poligamia, Deus jamais aprova o sexo fora do casamento. Deus jamais aprova a ideia de liberdade sexual ou independência sexual. Hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão adotando essa filosofia. A filosofia do casamento aberto, em que o homem faz o que quer e a mulher faz o que quer. Deus não aprova esse tipo de relacionamento e a mulher samaritana estava vivendo justamente uma vida espiritual xoxa por causa dos seus relacionamentos. Jesus Cristo disse para ela: chame o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus Cristo disse: você falou a verdade, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido. Versículo 18. 5 maridos você já teve. E esse que você tem agora não é teu marido. E isso você está falando a verdade. O coração daquela mulher estava ferido. O coração daquela mulher estava magoado, o coração daquela mulher estava triste, o coração daquela mulher estava destroçado, estraçalhado, por causa dos relacionamentos errados. Meu amado, eu volto a afirmar o que eu falei ontem na mensagem de Agar. Se você está vivendo um relacionamento, que esse relacionamento é destrutivo, esse relacionamento estava levando você à infelicidade, ao fracasso, à derrota, ao sentimento de culpa, ao sentimento de medo, à ansiedade, à depressão. Esse relacionamento está tirando você do céu. E assim como Deus quebrou o ciclo na vida de Agar, para que ela tivesse um encontro com Deus, e nesse encontro ela percebesse que relacionamento, ele nos ajuda a andar com Deus, ele nos ajuda a viver com Deus, ele nos ajuda a crescer na graça. Ou esse relacionamento nos leva para longe de Deus. No livro Lar Adventista está escrito: ninguém mais do que o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, para afastar você de Deus. Ninguém é mais propenso a afastar você de Deus do que o seu próprio cônjuge, seu próprio namorado ou sua própria namorada. Ninguém tem tanto poder para levar você para perto de Deus ou para longe de Deus quanto aquele que está dormindo com você, fazendo parte da sua vida, da sua história, dos seus relacionamentos. Agar, durante 19 anos, viveu esse relacionamento frustrado com Abraão e viveu infeliz. Mas um dia Deus usou Sara, usou Abraão para levar Agar ao deserto. Eu não sei quem é que Deus vai usar para te levar ao deserto. E aqui nós estamos falando de encontro com Deus, não é? E a mulher samaritana era religiosa.
Mas observe que o mesmo problema que tinha Agar, aqui nós encontramos explícito na vida da mulher samaritana. Ela disse para Jesus Cristo: vocês dizem que lá é o lugar certo de adorar, aquela é a religião certa, aquela é a religião verdadeira, aquela igreja não presta, essa não presta. E aí, meu pai me ensinou assim, então eu sigo assim. Minha igreja ensina assim, eu sigo assim. Meu líder religioso me disse que é assim, então eu sigo assim. E muitas vezes no relacionamento com Deus nós estamos fracassando porque nós estamos deixando de obedecer o assim diz o Senhor. Nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de líderes religiosos. Nós estamos deixando de seguir o exemplo de Jesus Cristo para seguir o exemplo de pessoas humanas. Quando Jesus Cristo repreendeu os fariseus no capítulo 15 de Mateus, nós já vimos esse texto, Jesus Cristo disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, e porque vocês seguem a tradição dos homens e desprezam a palavra de Deus. A mulher samaritana era sincera. Jesus Cristo não repreendeu a religiosidade dela. Jesus Cristo não disse que ela estava errada. Ele disse que a religião que ela estava seguindo tinha uma visão equivocada de Deus. E tinha um ensinamento errado de Deus, dizendo que Deus escolhe lugares para ser adorado. Os filisteus tinham essa concepção: Deus é o Deus dos montes. Outros diziam: Deus é o Deus dos vales. Então eles evitavam guerrear nos vales, porque diziam: os deuses dos vales vão nos derrotar, os deuses das montanhas vão nos derrotar, os deuses daquele lugar vão nos derrotar. Então eles evitavam certos lugares. Você pode ler lá em 1 Reis capítulo 5, ou é 2 Reis capítulo 5, em que os reis eles marcavam territórios para evitar, porque eles diziam que Deus, o Deus do exército inimigo, gostava de combater contra eles naqueles lugares. Hoje nós estamos vivendo essa celeuma, essa disputa religiosa. Essa igreja presta, aquela não presta, essa é verdade, essa não é. Essa igreja não tem Deus, essa igreja não tem o Espírito Santo, essa aqui. A mulher samaritana estava vivendo uma religião de mentira, embora ela fosse sincera em seu coração. E Deus sempre vai encontrar os sinceros de coração. Deus viu sinceridade em Agar. Deus viu sinceridade na mulher samaritana. Assim como Jesus Cristo vai encontrar sinceridade na mulher adúltera. E quando Deus encontra os sinceros de coração, Ele tem prazer em enviar o Espírito Santo como a água para purificar esse coração e dar a ele a visão correta de Deus. A mulher samaritana, por causa da religiosidade dos seus pais, por causa da religião dos seus pais, estava tendo uma visão equivocada de Deus. Mas ela teve um encontro com Jesus junto a um poço de água. E diz Isaías 44, versículo 3, que Deus quer derramar o Espírito Santo para iluminar os nossos olhos, para limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, lavar o nosso coração, como diz Tito capítulo 3. E aí, Jesus Cristo diz para ela: vocês estão equivocados, porque Deus não está preocupado se você adora no monte, ou se você adora no vale, se você adora em Samaria, ou se você adora em Jerusalém. Deus quer ser adorado. Essa é a realidade, meu irmão. Deus quer ser adorado. Não importa se a igreja é A, se a igreja é B, se a igreja é C, se a igreja é isso, se a igreja é aquilo. Não, Deus quer ser adorado. Por isso é que às vezes eu tenho dito para você que a igreja, que pode ser uma fonte de bênção e de crescimento espiritual para a gente, também pode ser um lugar onde você se distancia de Deus. Porque você se compara com outras pessoas e você fica comparando pregações e pregadores. E quando a gente começa a se comparar uns com os outros, a gente não tem a visão de Deus. Por que Isaías viu? Por que Isaías mudou? Por que Isaías teve a vida transformada? Porque ele parou de olhar para as pessoas. Ele parou de olhar para si mesmo. Ele agora olhou para Deus.
E quando a gente tem uma visão de Deus, a nossa vida é mudada. Não tem como você sair da presença de Deus e ser a mesma pessoa. Ah, então por que eu estou indo à igreja e nada muda na minha vida? Porque, na verdade, você não teve um encontro com Deus. Jacó ficou 20 anos acreditando na religião de Isaac, acreditando nos ensinos da Torá, dos ensinos religiosos de Isaac. Aí foi lá para a casa de Labão. Labão não tinha religião, Labão tinha uns ídolos do lar que ele adorava. Então a fé de Jacó ficou enfraquecida, mas ele teve que ir para o Jaboque para ter um encontro com Deus. O Jaboque é um rio, onde tinha água. A mulher Agar teve que ter os olhos abertos para ver a água que Deus estava provendo. Israel pediu água e Deus abriu a rocha para dar água para eles. E Isaías diz: Deus, eu darei água ao sedento, torrentes na terra seca. Derramarei o Espírito Santo sobre você e sua posteridade e os seus descendentes. Minha bênção aos seus descendentes. E a mulher agora, dia a dia, ela ia àquele poço buscar água. E por que ela ia justamente no mais quente dos períodos do dia? Por volta de 1 da tarde, meio-dia, lá estava a mulher samaritana buscando água, escondendo-se de Deus e de todos, embora acreditasse que um dia Deus iria aparecer a ela, ia aparecer ao seu povo para explicar a verdade, para dizer a verdade, quem está certo, quem está errado. Meu irmão, você não precisa mais correr para lugar nenhum, porque aqui está a verdade. João 17, verso 17, diz: a tua palavra é a verdade. E Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro 3, 1, versículo 20, diz que toda a profecia foi dada pelo Espírito Santo. Toda a palavra de Deus é inspirada por homens santos de Deus que falaram movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a verdade. Pare de ficar comparando igrejas, pare de ficar comparando pessoas. Olhe para Deus. E você vai, se você tiver a visão de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. E aqui está a voz de Deus. Aqui está a palavra de Deus para falar com você o que é certo e o que é errado. A mulher samaritana precisava entender isso. Deus não está preocupado com lugar, meu irmão. Deus não está preocupado com a igreja. Deus está preocupado com você. E se você é sincero, com certeza Deus envia pessoas. Deus envia anjos. Deus envia até animais para falar com você. Para desviar você da mentira. Para levar você para a verdade. E aí, Jesus Cristo diz para ela, Deus não quer saber de lugar, Deus quer saber das pessoas. Verso 23, ó. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meu amado, adoração em espírito é adoração em que você não precisa de uma imagem para dizer que você está adorando a Deus. Nós não precisamos de nenhuma imagem de Deus para adorá-lo. Aliás, Deus abomina essa ideia de você ter que fazer uma relíquia, uma estátua para representá-lo. Deus é espírito. Deus é vida. Deus é uma pessoa. E ele fica triste quando nós tentamos representá-lo com qualquer objeto, uma árvore. Os filhos de Israel adoravam árvores, outros adoravam as estrelas, outros adoravam a lua, outros adoravam as estátuas, os nichos, né, que eram as estatuetas, os ídolos do lar. Deus odeia isso. Ele não precisa de imagem para ser adorado. Você tem que crer que ele existe, que ele está aqui, perto de você, cuidando de você, orientando você e guiando a tua vida.
Ele é real. Ele é vivo. E Ele pode abraçar você. Ele pode tocar em você. Aliás, diz o texto, Ele mora em você. João capítulo 14, verso 23. Deus disse, viremos e faremos nele morada. Deus quer fazer morada em você. Os samaritanos adoravam através de um bezerro e tantos outros ídolos. Então Jesus Cristo disse, olha minha filha, Deus está procurando adoradores. No pleno século XXI, quando o mundo diz que nós somos quase 3 bilhões de cristãos, Deus ainda está procurando adoradores. E não se preocupe em ir a um túmulo de Jesus Cristo lá em Jerusalém, ou visitar o Rio Jordão onde ele foi batizado, ou vá a Meca, ou vá não sei aonde. Não. Você não precisa ir para a Índia, para Israel. Deus quer que você o adore aqui, onde você está. É na sua casa, no seu quarto, no seu quintal, num lugar desse aqui, uma floresta. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Ter um adorador. Ter em você um adorador. E ser você um adorador que o adore em espírito. Você não precisa ver uma imagem, você não precisa ver a figura de Deus. Muita gente hoje foge da adoração porque, não vejo Deus, não sei nem se Ele existe. Como é que eu vou adorar alguém que eu não vejo? Então você não precisa ver Deus. Isso é adoração em espírito. E a adoração em verdade, meu irmão, não importa a comunidade de fé que você siga. Se a tua comunidade de fé não te leva a adorar a Deus em verdade, e aqui está a verdade, então você precisa cortar o relacionamento com essa comunidade de fé, porque ela não está te conduzindo ao deserto da santificação, do crescimento espiritual. Essa religião moderna que ensina você que você não precisa de mais nada depois que você deu o coração e o dinheiro a Jesus Cristo, ela não está te levando para o céu. A religião da prosperidade é você dar o coração a Jesus Cristo e Ele só quer o coração, segundo essa crença. Então, se você deu o coração a Jesus Cristo, se você deu dinheiro para a igreja, se você participou das campanhas da igreja, então você está salvo, você está perfeito, você não precisa de mais nada. Cuidado, isso é uma lei do engano. Porque a verdadeira religião é aquela que muda você e tira você da mentira e leva você para a verdade. Lembra da mensagem de João 8,32? Volte lá e assista. Porque o Espírito Santo quer conduzir você a toda a verdade. O Espírito Santo quer libertar você das mentiras, assim como ele libertou H dos falsos relacionamentos, assim como Jesus Cristo agora está libertando a mulher samaritana dos falsos relacionamentos, da vida inútil que ela estava vivendo. Deus quer libertar você desses falsos relacionamentos, mesmo que seja com essa igreja. Meu irmão, me desculpe, mas eu tenho que falar isso para você. Igreja nenhuma salva, por favor. E eu acabei de dizer aqui que não importa o lugar. Deus está procurando verdadeiros adoradores até na igreja adventista do sétimo dia. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está escrito para nós também. Então na sua comunidade de fé Deus está dizendo, nem todo aqui que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E veja que Jesus Cristo foi muito mais duro ainda quando ele disse... Muitos dirão naquele dia, eu conheço o Senhor, eu fiz milagre em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Jesus diz, eu não conheço você. Então, se a tua religião, se a tua igreja, se a tua comunidade de fé não te leva a ter um conhecimento de Deus, observe a mulher samaritana. Adorava a Deus e Jesus diz assim, você adora o que você não conhece. Você é sincera, mas a sua religião está ensinando mentira para você. Você é sincero, você é sincera, mas a tua igreja está ensinando mentira para você. E você está acreditando nessas mentiras, e quanto mais você crê na mentira, mais difícil fica você crer na verdade. Leia lá 2 Tessalonicenses, por que milhões de pessoas vão se perder? Nós ainda vamos trabalhar 2 Tessalonicenses capítulo 3, falando lá da grande apostasia. Por quê?
porque diz o texto lá que eles não deram crédito à verdade, mas preferiram crer em mentiras. E Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24, versículo 3, versículo 5, versículo 11 e versículo 24. Ele diz que surgiriam muitos falsos ensinadores. E esses falsos ensinadores fariam até milagres, faria maravilhas em nome dele e levaria você a acreditar na mentira, levaria você à perdição. Ele diz lá em Mateus capítulo 24, verso 24, que eles enganariam até aqueles que são eleitos de Deus. Se possível, enganariam até os eleitos de Deus. Meu irmão, se você tem se colocado como eleito de Deus, você tem sido chamado por Deus, é hora de você abraçar a verdade. Porque só a verdade salva, só a verdade liberta, só a verdade transforma, e a verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra, a verdade é o Espírito Santo, Deus é a verdade. Nós não podemos continuar vivendo uma mentira. A mulher samaritana estava vivendo uma mentira no relacionamento com um homem casado e no relacionamento com uma igreja que estava ensinando ela que Deus escolhe lugares para adoração. E aí Jesus Cristo disse, então verdade é adorar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você pratique os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Aí, Jesus Cristo, a mulher disse para Jesus Cristo, virá o Messias e ele vai nos ensinar a verdade. Então aquela mulher tinha esperança. Embora ela estivesse vivendo uma mentira, embora ela estivesse vivendo um engano, ela disse para Jesus Cristo, eu sei que virá um profeta. Virá um profeta que vai nos ensinar a verdade. Quando ele vier, nós vamos saber onde é o lugar certo de adorar. E Jesus Cristo disse que não é isso que Deus estava preparando para ela. Mas ele disse, olha, eu sou, eu falo contigo. No verso 25 ela fala, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e ele vai nos anunciar todas essas coisas, ele vai nos anunciar a verdade. Vai vir o profeta aí que vai nos ensinar a verdade. Moisés falou desse profeta, e essa mulher acreditou na profecia de Moisés. Virá Siló, diz o livro de Números. Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, disse Moisés, e ele vos guiará a toda a verdade. E a mulher cria na profecia de Moisés. Porque eles acreditavam que viria o Messias, o chamado Cristo. Cristo significa aquele que ensina a verdade. E Jesus, salvação. Jesus Cristo. Jesus, o mensageiro da verdade que salva. Por isso, você sempre me vê falando aqui, Jesus Cristo. Jesus, Salvador. Cristo, aquele que vem com a verdade para salvar. Assim como Deus curou a mulher samaritana, Deus quer curar a cada um de nós. Deus quer nos dar da água da vida. Jesus Cristo disse para aquela mulher, veja, Jesus Cristo disse para aquela mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Quem foi que deu água para Agar? Deus. Quem é que promete água para o povo sedento? Deus. E Jesus Cristo está dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, ficará satisfeito, viverá feliz. E ainda será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diz o final do versículo lá, a mulher saiu para testemunhar da água da vida. A mulher deixou aquele cântaro cheio de água do poço de Jacó e agora ela foi levar a água da vida para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos, para os seus familiares, para os seus patrícios. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus quer nos dar dessa água para curar a gente, para que a gente seja uma bênção a outros.
Agar fez do deserto um oásis. Ou não, Deus fez do deserto um oásis para Agar e para Ismael. E agora a mulher samaritana deixa ali o cântaro com a água de Jacó, com a água do poço de Jacó. E agora ela corre para a cidade para levar a água da vida. E diz a sequência do texto que toda a cidade se converteu pelo testemunho da mulher. Porque quando a gente bebe de Jesus Cristo, quando a gente bebe da palavra, quando a gente se alimenta de Deus, quando a gente se alimenta da água que Ele nos dá, o Espírito Santo, a nossa vida é transformada, a nossa vida é purificada, a nossa vida é santificada e a gente vai ser uma bênção onde a gente for. Você acha que Deus não está falando com o Renivaldo também? Você acha que eu não me sinto vazio? Por quê? Por que que nós não podemos... Por exemplo, eu orei pela minha mãe durante 2 anos e minha mãe Deus não curou o câncer dela. A gente dá estudo bíblico a uma pessoa, a gente ensina sobre Deus, a gente fala de Deus e nada acontece. Porque o nosso coração está vazio, o nosso cântaro está, quem sabe, até cheio de águas desse mundo, das filosofias, dos ensinos, das teorias. Lembra da primeira mensagem? Teoria não salva e a teoria da verdade não muda quem eu sou. A filosofia moderna me leva a duvidar de Deus e da verdade. Aquela mulher estava vivendo uma mentira religiosa, porque ela acreditava nos ensinos dos homens. E agora Jesus Cristo vem dizer para ela, olha, Deus está procurando adoradores. Deus está procurando você. E quando ela recebe a água de Jesus Cristo, quando ela bebe da água que Deus lhe dá, ela tem uma visão de Deus, ela tem uma visão do céu, e agora ela ouve a palavra de Deus, ela entende os ensinamentos de Jesus Cristo, ela aceita os ensinos de Jesus Cristo, e agora ela se torna uma bênção em Samaria. Aquele lugar que todos os judeus rejeitavam, aquele lugar onde eles diziam que não era lá que Deus queria adoradores, que Deus não aceitava a adoração deles. Lá em Samaria, Deus tem a primeira colheita do Evangelho. Em Samaria, Deus tem a primeira colheita do Evangelho de Jesus Cristo. Toda a cidade de Sicá se converteu a Jesus Cristo pelo testemunho da mulher pecadora, da mulher adúltera, da mulher que vivia relacionamentos conjugais fracassados. Mas ela teve que beber da palavra de Deus, ela teve que beber da água que Deus dá. Porque só a verdade liberta, meu irmão, só a verdade liberta, minha irmã. E que eu e você hoje tenha sede da palavra, sede da verdade, para que o Espírito Santo preencha plenamente o nosso coração. Ore comigo, querido Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, e aceite a nossa adoração. E se temos falhado contigo justamente na adoração, porque temos colocado empecilhos, ou melhor, temos colocado objetos diante de nós para adorar, tenha misericórdia de nós, Pai, e converta o nosso coração. Purifica-nos de toda a idolatria, de todos os falsos ensinamentos, de todas as teorias, de todas as filosofias, para que a gente abra o coração para crer plenamente na verdade. Nós o adoramos, Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração. Dá-nos dessa água, Senhor, da água da vida. Dá-nos dessa água aqui purificadora para que a gente verdadeiramente seja uma bênção em Tuas mãos. Pai, usa-nos e salva-nos em nome de Jesus Cristo. Amém.